O Kuwait está mudando. Em 2017, o governo lançou a Visão Kuwait 2035. É uma iniciativa de desenvolvimento notável, criada para reduzir a dependência do petróleo e impulsionar uma economia mais diversificada e baseada no conhecimento. Agora, esse já é um objetivo compartilhado em todo o Golfo, mas no momento, o Kuwait está perdendo a corrida para o sul da Arábia Saudita. Emirados Árabes Unidos e Catar avançam com megawatts impressionantes, recordes de investimento estrangeiro e centros hiperdesenvolvidos de aviação, finanças e turismo. Então, para acompanhar, o Kuwait está aumentando o investimento do governo com uma série de novos megaprojetos críticos. Dezenas de bilhões de dólares já foram gastos e muitos mais ainda serão investidos. A ampliação do aeroporto internacional do Kuwait e do setor aéreo é fundamental para essa campanha. Visualmente impressionante, tecnicamente avançado e enorme, o aeroporto simboliza as ambições do Kuwait. Além do glamour, ele age como catalisador em um país que busca se reinventar geopoliticamente e economicamente. Ainda não se sabe se o novo aeroporto fará o Kuwait alcançar seu verdadeiro potencial. A jornada até aqui. Quando você traça a evolução do aeroporto e do setor de aviação de um país, muitas vezes é possível mapear os altos e baixos de sua história moderna. O Kuwait não é exceção. Então, parafraseando o velho ditado, se quisermos entender para onde o Kuwait e seu aeroporto estão indo, precisamos saber um pouco sobre de onde eles vieram. A história da aviação do país começa no fim dos anos 1920, quando o Kuwait era uma cidade portuária modesta, porém estrategicamente localizada sob proteção britânica. A Imperial Airways, predecessora da British Airways, realmente imperial, hein, pessoal? Conectou o centro beduíno às suas rotas aéreas intercontinentais. Suas aeronaves frágeis pousavam no aeroporto d'Azmir, uma pista de pouso simples nos arredores da cidade. Os aviões paravam para reabastecer, normalmente nas longas e cansativas viagens entre a Grã-Bretanha e a Índia. Os voos civis iniciaram em 1932, marcando o avanço para uma região antes baseada em pérolas e comércio. A descoberta dos campos de petróleo em 1934 levou à fundação da Kuwait Oil Company. Um novo aeroporto, mais moderno, foi rapidamente proposto para gerenciar o aumento do tráfego corporativo e o influxo de técnicos estrangeiros. O início da Segunda Guerra Mundial obrigou os administradores britânicos a engavetar o projeto. Retomou-se no fim dos anos 1940 com a economia do petróleo do Kuwait já forte. O aeroporto Al-Nugra foi construído no distrito de Nusa, Kuwait, com pista maior, prédios de concreto e hangares para operações apenas diurnas. Enquanto isso, os agentes de bilheteria das companhias aéreas estrangeiras começaram a proliferar no centro urbano próximo. As operações cresceram de forma constante ao longo da década de 1950, sustentadas pela posição do Kuwait como principal exportador de petróleo do Golfo Pérsico e impulsionadas pela criação, em 1954, da própria companhia aérea do Kuwait, a Kuwait National Airways. Em 1961, após a independência do Império Britânico, o Kuwait inaugurou o aeroporto Muguwa, a 16 quilômetros ao sul da capital. As operações no antigo Al-Nugra foram gradualmente encerradas e a infraestrutura foi desmontada aos poucos em favor do novo centro. Hoje, esse local abriga o principal aeroporto do país, o Aeroporto Internacional do Kuwait. Com pista asfaltada de 22 km pátio para terminal e torre de controle 24H, ele expandiu para atender a demanda. Ele também acomodaria a frota maior da Companhia Aérea Nacional após absorver 4 DC-6 da Transarábia Airways. Os investimentos foram cruciais para conectar o mundo com o que era, na época, nas décadas de 60 e 70, o país mais desenvolvido, progressista e economicamente diversificado de toda a região do Golfo. Junto talvez com o Bahrein, o Kuwait estava realmente liderando o setor de aviação da região, em grande parte graças à sua companhia aérea de bandeira. Em 1979, a capacidade subiu para 5 milhões de passageiros por ano com um novo terminal. Enquanto as operações anteriores eram limitadas ao período diurno, o aeroporto expandido agora oferecia operações 24 horas e estava equipado com sistemas de navegação, precisão, pouso e comunicação de última geração, além de uma rede de iluminação moderna. Construíram um novo centro de cargas ao lado do terminal para atender a demanda crescente na região.
Agora, eu não quero ficar nerdando demais sobre arquitetura, mas, nesse caso, meio que sinto que preciso. Isso porque, entre os terminais, este sempre foi muito exclusivo. Confiram vocês mesmos. O grande arquiteto japonês Kenzo Tange, pioneiro do movimento metabolista, foi a mente por trás disso, surgido no Japão pós-guerra. Movidos pela alta do minério e interesse pela cultura japonesa, países do Oriente Médio, especialmente o Kuwait, foram receptivos ao movimento, tendo êxito ao projetar a embaixada do Kuwait em Tóquio. O Terminal 2 de Kenzo Tange, como era chamado, foi aclamado mundialmente. Um importante crítico britânico o chamou de o mais bonito do mundo, elogiando sua, abre aspas, simplicidade impressionante de cor e forma, fecha aspas. Espaço branco esculpido, frio como gelo, enorme como uma lufada de ar e leve como uma tenda ou lona. Suspenso por cabos e velas, e isso era só o interior. Veja agora de cima. É literalmente projetado como uma aeronave. Adicione aviões de verdade estacionados ao longo de seus contornos e você tem aviõezinhos mamando na nave-mãe. Alguns entusiastas compararam mais a uma nave espacial de Hollywood, considerando o fenômeno cultural que era Star Wars na época. Provavelmente isso não é coincidência, mas agora a história fica mais sombria. Após uma série de expansões e reformas durante a década de 1980, incluindo uma segunda pista leste de 35 quilômetros paralela à existente, o aeroporto mundialmente famoso do Kuwait entrou em uma fase traumática e marcante de sua trajetória, provocada pela invasão devastadora do Iraque ao Kuwait. Em 2 de agosto de 1990, o aeroporto foi ocupado por forças de Saddam Hussein, tornando-se base logística militar. Pelo menos 15 aeronaves militares e civis do Kuwait foram apreendidas e realocadas para evitar seu uso pela coalizão. As pistas e instalações foram fortificadas e integradas ao aparato defensivo. Grande parte do interior foi vandalizada, saqueada e revendida. Em fevereiro do ano seguinte, o aeroporto e as rotas que levavam ao terminal foram palco da Batalha do Aeroporto Internacional do Kuwait. Essa foi a última grande batalha terrestre da campanha de libertação da coalizão e foi especialmente devastadora. O fogo de artilharia de Tangan, especialmente as bombas de fragmentação, dizimou a infraestrutura do aeroporto, deixando enormes crateras nas pistas, taxiways e edifícios. Os iraquianos defendiam o posto avançado sem saber do cessar-fogo. A batalha do aeroporto durou só um dia, terminando com o cessar-fogo e a libertação do Kuwait. Apesar dos danos severos, a restauração parcial do aeroporto, financiada pelos Estados Unidos da América, foi rápida. Voos civis limitados retomaram em meados de 1991. A recuperação total e a modernização ainda demoraram anos, exigindo investimentos extras de 50 a 100 bilhões e maior volume de defesas militares. Em 2017, o Kuwait já havia superado as marcas da guerra e vivia um crescimento promissor, com o setor de aviação competitivo. Cerca de uma década antes, autoridades do governo haviam liberalizado os serviços de aviação, dando origem às companhias aéreas privadas Jazeera Airways e Watania Airways. Companhias aéreas regionais de baixo custo, como Fly Dubai e Fly Nas da Arábia Saudita, mantinham fluxo constante de passageiros. Em 2017, o aeroporto do Kuwait recebeu 117 milhões de passageiros. Mesmo com o terminal Sheikh Saad, inaugurado em 2009 e agora fechado, o aeroporto estava lotado, trazendo alívio. Isso virou prioridade oficial. Com isso, os terminais 5 e 4 foram construídos em maio e agosto de 2018, nessa ordem. O Terminal 5 atende a Jazeera Airways. O Terminal 4, com 9 portões e capacidade para 45 milhões de passageiros por ano, atende a Kuwait Airways. No geral, essas têm sido soluções temporárias eficazes, mas mesmo juntas, elas não conseguem segurar as pontas por muito mais tempo. E o Kuwait vem enfrentando outro problema há décadas, que agora está chegando a um ponto alarmante. A ascensão irresistível e exponencial de seus vizinhos do sul, que estão rapidamente diminuindo sua relevância no Golfo. O Kuwait precisava e ainda precisa urgentemente do terminal que planejava há anos, o novo colosso Terminal 2, com 708 mil metros quadrados.
O novo terminal, sem incluir os já existentes, deve receber até 13 milhões de passageiros por ano ao iniciar operações comerciais. Pode não parecer impressionante, mas haverá espaço para crescer. Uma segunda expansão futura deve aumentar a capacidade para 25 milhões por ano. Além disso, espera-se que alcance 50 milhões ou mais, somados à capacidade anual de cerca de 14 milhões dos outros terminais do complexo. Isso colocará o Kuwait no mesmo nível dos aeroportos mais movimentados do mundo. O novo aeroporto terá 708 mil metros quadrados de área construída e vai ofuscar os terminais atuais. O Terminal 4 da Kuwait Airways tem 55 mil metros quadrados, já o Terminal 5 da Jazeera Airways é menor ainda. Para se ter ideia, o Terminal 2 comporta o Terminal 1 de Kenzo Tarji e já foi renumerado 3 vezes. O projeto do novo terminal custa cerca de 43 bilhões, financiados pelo governo do Kuwait, mas esse valor deve ser conservador. Os custos totais de expansão variam de 58 a 82 bilhões, conforme a fonte e as fases do projeto. O escritório Foster Partners, vencedor do Pritzker e sediado em Londres, conquistou a comissão para o projeto do aeroporto. A empresa turca Limak Insart conduz a construção, que é o maior contrato único já dado a uma empreiteira turca no exterior. A empresa espanhola Ineco presta serviços de gerenciamento de projeto e prontidão operacional para todo o programa de expansão. A fase 1, lançada em 2017, focou no terminal, incluindo centrais de resfriamento, sistemas de bagagem e túneis de serviço. Em 2023, autoridades previam 70% de conclusão até o fim de 2025. Na gravação, boa parte da infraestrutura já estava pronta. A prioridade foi para a infraestrutura, da qual as outras fases dependem. Assim, essas fases podem A, começar antes e B, operar sem interrupções. A fase 2 foca nas estruturas ao redor, incluindo uma enorme área de estacionamento de cerca de 325 mil metros quadrados, com capacidade para quase 5 mil veículos, distribuídos em 3 subsolos e um mezanino. Também foram construídas novas vias de acesso, centros de transporte terrestre, prédios administrativos e pátios de obras. Sabemos que a fase 2 chegou perto dos 70% de conclusão no início de 2024 e pode-se esperar razoavelmente que esteja totalmente operacional nos próximos meses. A fase 3, a etapa final, foca exclusivamente nas áreas do lado aéreo. A terraplenagem dessas áreas iniciou no fim de 2024, marcando o início da etapa estrutural final do megaprojeto. O destaque foi a nova terceira pista do complexo, com 458 quilômetros, uma das mais longas do Golfo. Seu comprimento dará sustentação às aeronaves, compensando o ar rarefeito e de baixa densidade típico de altas temperaturas. A pista também receberá facilmente grandes aeronaves atuais, como o Airbus A380. Desde outubro de 2025, ela está concluída, operacional e equipada com tecnologias e dispositivos de segurança modernos, pronta para o sucesso no século XXI. Esse desenvolvimento autorizou o início das principais obras na pista leste em 1986, previstas para 14 meses. Nesse período, a terceira pista assumirá grande parte das operações. Será ampliada para 4 quilômetros, restaurada após anos de uso intenso e modernizada, com tecnologias avançadas de radar e sistemas de precisão para garantir eficiência e segurança. Serão renovados ou adicionados pistas de taxiamento, pátios, drenagem, pavimentação, túneis e edifícios de serviço para as operações diárias. Uma nova torre de controle substituiu a antiga de 1986, seguindo uma tendência no mundo árabe. Ela se destaca como torre de controle com padrões geométricos islâmicos e tom alaranjado irradiando pelo deserto. Naturalmente, ela também é de última geração, com sistemas de navegação avançados, permitindo que seus operadores gerenciem mais de 600 mil movimentos de voo a cada ano, e com cobertura de 360 graus sobre todas as 3 pistas. Também sabemos que ela foi construída sobre fundações com isoladores de base, gerenciando o risco em caso de terremotos ou tremores. E no geral, tenho certeza de que vou concordar.
Isso é uma operação e tanto, e mal chegamos a falar dos projetos de grande porte. Até o final de 2025, a meta oficial de conclusão continua sendo o final de 2026, com as primeiras fases operacionais previstas para serem inauguradas logo em seguida. Uma piada comum entre os kuwaitianos é chamar a campanha de desenvolvimento do governo de visão 3035 um leve atraso operacional de quase 1000 anos. Como toda boa piada, há muita verdade nisso. As obras começaram em 2017 e o projeto estava previsto para agosto de 2022. A Covid impactou fortemente, interrompendo cadeias globais de suprimentos e parando o fluxo essencial de mão de obra estrangeira para a construção. Mas também há outros culpados: questões logísticas no local, entraves burocráticos, irregularidades em licitações e concorrências, e a burocracia excessiva também são amplamente responsáveis. Embora a Covid certamente tenha prejudicado o setor de aviação do Kuwait, essas mesmas questões mais sistêmicas têm gradualmente dificultado a capacidade do Kuwait de competir no setor de aviação. Aqui vai um exemplo. Em 2023, o aeroporto atendeu mais de 156 milhões de passageiros, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. No entanto, até meados de 2024, essa taxa na verdade havia caído 1% no ano seguinte, e depois caiu mais 3%. Enquanto quase todos os grandes aeroportos do Golfo, menos um, não tinham tráfego aéreo estável ou recorde, isso não ocorria no Kuwait. Dubai registrou 923 milhões de passageiros em 2024, 61 a mais que no ano anterior, um recorde para a região. Isso ressalta a necessidade do novo aeroporto gigante, planejado para receber 260 milhões de passageiros por ano. Fizemos um vídeo sobre isso. É insano! Mega aeroportos como Dubai, Doha, Riad e Abu Dhabi atraem o tráfego que antes ia para o Kuwait por economia de escala, infraestrutura, logística e redes de rotas melhores, além de combustível de aviação mais barato. As ineficiências do aeroporto do Kuwait, como infraestrutura e serviços ultrapassados, também são culpadas. As companhias aéreas relataram constantes falhas operacionais e atrasos, prejudicando a experiência dos passageiros. A lentidão burocrática, decisões demoradas e retrocessos institucionais levam a fracassos, afastando novas companhias aéreas e dificultando renovar contratos antigos. O resultado tem sido o êxodo das principais companhias aéreas. A British Airways suspendeu voos diretos em março de 2024 após 60 anos de operações. Isso ocorreu após as saídas anteriores da Lufthansa e da KLM. No total, pelo menos 14 companhias aéreas encerraram suas operações desde 2019, um sinal claro da inviabilidade econômica do Kuwait como um centro aéreo. Para se manter competitivo, o Kuwait precisa avançar com seu programa de expansão. Parece que o terminal está realmente perto da conclusão. Um sinal claro disso são as recentes instalações das pontes de embarque de passageiros. Esses equipamentos costumam ser instalados por último na construção. Teremos que aguardar o restante. Mais importante, o Kuwait deve garantir que, ao se preparar, resolva seus problemas institucionais, burocráticos e melhore o ambiente de negócios. Para se manter relevante e atingir seus objetivos de desenvolvimento, falaremos mais adiante. Por enquanto, já chega de pessimismo, pois agora precisamos nos voltar para os frutos colhidos após anos de trabalho árduo que os funcionários do Kuwait podem revelar com orgulho ao público. E isso é, claro, o próprio grande terminal, um mega projeto por si só, erguendo esse gigante. O design exclusivo do Terminal 2 reforça a preferência do governo do Kuwait por estética, respondendo aos críticos. O edifício possui 3 alas simétricas de 12 km de comprimento, todas se estendendo a partir de um núcleo central com 25 metros de altura. O aeroporto lembra uma hélice de 3 pás, seguindo o tema aeronáutico criado por Kenzo Tange nos anos 1970, embora os empreiteiros tenham definido temas mais específicos. O formato triangular remete aos barcos da Hal do Golfo, usados historicamente para a coleta de pérolas e transporte marítimo. Ele também faz referência às aves de rapina do Kuwait e da região, especialmente ao falcão reverenciado em voo. Claro, o Dahal e o falcão fazem parte do brasão nacional do Kuwait. Uma característica importante do telhado, que cobre quase 300 mil metros quadrados, devo acrescentar,
é a vasta extensão de painéis solares fotovoltaicos, a maior do mundo. Para um terminal, serão cerca de 81.000 unidades com potência máxima de 294 megawatts e geração anual de 50 gigawatts-hora. Isso fornecerá quase metade da energia necessária para o aquecimento de água, representando cerca de 10% do total de energia consumida pelo edifício, de acordo com uma fonte. Já a estrutura do telhado é um verdadeiro exemplo de engenharia e arquitetura. Ela é sustentada por 90 megacolunas de concreto conectadas por arcos e 817 elementos pré-moldados, todos entre 150 e 350 toneladas, a cerca de 40 metros acima da laje de fundação. Tudo é sustentado por 36.964 cassetes de casca de aço e concreto, pesando entre 20 e 6,6 toneladas em diferentes formatos e tamanhos. Agrupados como blocos modulares, eles formarão cúpulas de inspiração islâmica por todo o espaço interno do terminal. Todas essas cassetes de casca foram produzidas localmente pela dinamarquesa Adarpa, especialista em inovação mecânica e moldes computadorizados. São 85 mesas reutilizáveis e digitais, com atuadores a laser criando milhares de moldes únicos de várias toneladas. A cerca de 100 unidades por dia, em 9 áreas diferentes da fábrica, com uma frota de guindastes especializados trabalhando em uníssono, essas estruturas foram içadas por strand jacks para o lugar, sobre uma solução temporária de trabalho composta principalmente por arcos secundários amarrados em aço. Assim, você tem uma noção da linha do tempo e da escala aqui. A fabricação dos cassetes começou em dezembro de 2018 e a instalação começou em abril de 2019. 3 anos depois, em março de 2022, levando em conta as interrupções causadas pela Covid, tanto a fabricação quanto a instalação estavam oficialmente concluídas. O projeto considerou com atenção a necessidade de adaptação às condições locais de um dos países mais quentes do mundo. A enorme estrutura de concreto oferece uma massa térmica significativa, ou seja, o telhado, mas também as paredes externas ainda mais espessas, com 30 centímetros de espessura. O telhado tem mais de 8.000 clarabóias envidraçadas, que filtram a luz do dia e refletem a radiação solar direta, evitando o ganho de calor. Mais de 63% das fachadas são cobertas por vidros duplos de alto desempenho, principalmente nas faces leste e oeste. Tudo isso cria um ambiente elegante, arejado e iluminado pela luz natural. Terminal criado para simplicidade elegante e legibilidade humana, como definiram seus projetistas, Fosters e parceiros. Talvez o isolamento térmico ajude a reduzir o alto consumo de energia dos sistemas de ar-condicionado e iluminação do terminal. Houve ênfase predominante na sustentabilidade no design e construção do projeto. O governo do Kuwait busca a certificação LEED Gold, prêmio da Sociedade Americana de Construção Sustentável, que atesta credenciais ecológicas de destaque. Credenciais que representam as melhores práticas ambientais da indústria. Se ganhar o prêmio, e é provável que isso aconteça, será um dos poucos terminais de passageiros no mundo, e certamente o maior a conseguir isso. Veja exemplos de como isso foi observado no planejamento e construção do edifício. Os projetos adotaram medidas rigorosas de conservação de água, como torneiras de baixo fluxo e reuso da água cinza das pias para descarga nos vasos sanitários. Isso deve reduzir o consumo em quase 50%. A água dos lavatórios do aeroporto será tratada e usada na irrigação das áreas externas ajardinadas, eliminando totalmente o uso de água potável para irrigação. Materiais regionais ecológicos foram usados amplamente, com muitos resíduos de construção reciclados em aterros locais. Incluiu-se no orçamento uma equipe para limpar o canteiro e reciclar resíduos. No total, 86% dos resíduos foram reciclados. Materiais como tintas, adesivos e selantes foram escolhidos por terem baixos níveis de COVIs, ou compostos orgânicos voláteis, em relação aos poluentes. Unidades de tratamento de ar modernas serão instaladas para garantir ar de qualidade e conforto térmico. O terminal será limpo, bem iluminado, agradável e fácil de navegar. Ele foi projetado pensando na facilidade para as pessoas e na navegabilidade. Cada um dos seus 5 andares, dispostos próximos uns dos outros, serve a um papel distinto na experiência do passageiro.
O térreo e o primeiro andar, por exemplo, servem para chegadas e check-in, respectivamente, enquanto os outros atendem principalmente aos serviços essenciais do aeroporto, portões de embarque e salas Very Important Person. Agora que falamos do edifício principal do terminal, o que esperar da experiência do passageiro? Quais serão as melhorias nas especificações tecnológicas do aeroporto? Então, como você pode imaginar o funcionamento interno da operação? Para competir regional e internacionalmente e atender ao tráfego aéreo previsto, o aeroporto precisa de sistemas tecnológicos de ponta. O Sistema de Manuseio de Bagagens, atende bem a tarefa e é um dos mais avançados do aeroporto. Projetado pelo grupo BMA da Alemanha, utiliza caixas para classificar, rastrear e transportar bagagens em esteiras subterrâneas de alta velocidade. Ele poderá processar 2.930 bagagens por hora desde o início. O sistema oferece ampla expansão e inclui triagem completa de bagagens com raio-x e tomografia computadorizada, seguindo padrões internacionais de segurança. O sistema de armazenamento antecipado de bagagens baseado em racks ou sistema de armazenamento antecipado de bagagens é essencial para a eficiência operacional do sistema. Isso permitirá armazenar até 1.800 bagagens em uma área reservada até serem necessárias. Controlado por computador, um mini carregador automático ergue e retira as bagagens, facilitando check-ins antecipados e evitando saturação nos horários de pico. Malas de prioridade mais baixa serão levadas e estacionadas lá até serem transportadas para o avião pouco antes da partida. Ele faz isso de forma mais eficiente por meio de um sistema chamado formação de lotes, onde as bagagens para o mesmo voo são agrupadas e recuperadas automaticamente em grandes quantidades. Isso agiliza o carregamento nos carrinhos ou dispositivos e facilita o trabalho dos operadores em solo. Agora passando para a experiência do passageiro e os tipos de tecnologia com os quais os passageiros provavelmente irão interagir no que diz respeito à triagem de bagagem de mão. Felizmente, as autoridades investiram em tecnologias avançadas de tomografia computadorizada e scanners de raio-x. Isso vai acabar de uma vez por todas com a temida separação entre o passageiro e líquidos em volumes superiores a 100 ml. De qualquer forma, sim, tanto os líquidos quanto os eletrônicos podem permanecer dentro das suas bolsas, onde realmente pertencem, e espero que sem grandes dores de cabeça. Espera-se um bom número de portões inteligentes para escaneamento de passaportes na imigração, eliminando verificações manuais. O tema tem pouca cobertura da imprensa. Dado o orçamento, o escopo do projeto e a competição internacional, isso é provável. Só não se sabe quanta infraestrutura biométrica haverá nos próximos anos. O uso de reconhecimento facial e impressão digital exige cadastro prévio, então ainda não está claro. Para viagens, a oferta deve aumentar. Só quando e se os passageiros se adaptarem à nova tecnologia do sistema e realmente tirarem um tempo para se cadastrar antes do voo. Quanto aos avanços do lado aéreo, que é a parte do terminal, além da alfândega e do controle de passaportes, o aeroporto também está avançando muito. Na terceira fase, os 36 portões de embarque do terminal receberão tecnologia avançada, como sistemas AVDGs, de orientação visual de acoplamento. Embora esses sistemas estejam se tornando um padrão de excelência nos aeroportos mais desenvolvidos do mundo, ainda merecem destaque. São sistemas automatizados precisos, que usam sensores e uma unidade de exibição para guiar pilotos até o local exato de estacionamento designado. Em um determinado portão, isso substitui a necessidade de agentes de pista humanos, eliminando assim o risco de erro humano, diminuindo e padronizando os tempos de escala, além de aumentar a segurança no portão. E porque eles estão dando tudo de si, oficiais do Kuwait escolheram tecnologia avançada, garantindo, em teoria, identificação 100% precisa de aeronaves, integração e detecção de obstáculos no pátio. Além disso, o aeródromo terá uma rede de iluminação avançada. Essas luzes fornecem sinais visuais tanto para os pilotos quanto para os controladores de tráfego aéreo, maximizando a segurança e a fluidez operacional em condições de baixa visibilidade, especialmente à noite. Isso normalmente significa luzes de LED espaçadas adequadamente, delineando os limites das pistas, das taxiways e das áreas de pátio. Todas essas luzes serão ajustáveis tanto manualmente quanto automaticamente, dependendo das condições de visibilidade. Legal! A grande questão é, tudo isso vai valer a pena? O Kuwait conseguirá acompanhar o ritmo acelerado dos vizinhos?
Com todo esse avanço, isso vai representar um desafio sério para a dominância regional deles no setor de aviação, o teste do Kuwait. E a resposta curta é não, provavelmente não, pelo menos não num futuro próximo. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar já se diversificaram antes, de forma mais agressiva e amparados pela Receita. O Kuwait não conseguiu competir. Dito isso, não tem como objetivo realista ser o polo turístico e de trânsito global que Dubai ou Riad são. Pode virar importante centro no Golfo do Norte, usando o aeroporto para impulsionar turismo, investimento estrangeiro e servir como porta de entrada moderna e eficiente para a economia e população. A questão, então, não é tanto se pode superar seus vizinhos no setor de aviação, mas sim se consegue acompanhar os altos e rápidos padrões do setor de aviação internacional moderno. Talvez até se consegue acompanhar a si mesmo. Especialistas discordam que o Kuwait já ficou muito para trás, que seus problemas são tão sistêmicos que está praticamente condenado a ficar ainda mais atrasado. Eles citam os mesmos fatores que causaram a falta de competitividade do Kuwait, claramente demonstrada pela saída dessas companhias aéreas internacionais, que, além das mencionadas anteriormente, também incluem grandes nomes como United Airlines, Delta, Air France e Singapore Airlines. A inviabilidade econômica, os equipamentos ultrapassados e a lentidão nas decisões vêm da alta direção. Como uma fonte escreveu, a dependência demais de uma única autoridade, a Autoridade Geral de Aviação Civil. A fonte continua alertando, citando novamente: o Kuwait precisa ampliar o diálogo, incluir outras entidades confiáveis e implementar urgentemente um plano de ação prático, com prazo definido, para reverter essa tendência. Fim da citação. Outro comentarista cita: combinação de negligência prolongada e oportunidades perdidas. Países do Golfo investiram bilhões em terminais modernos, experiências de passageiros sem atrito e inovação digital. O Kuwait tem dificuldade para acompanhar. Em maio de 2025, o Chief Executive Officer da Kuwait Airways foi demitido por problemas contínuos no cumprimento das normas regulatórias. Seja lá o que isso signifique, além de atrasos na correção de deficiências graves, o que indica o real compromisso do governo do Kuwait com a visão 2035. Isso também reflete problemas de gestão, possivelmente vindos de uma cultura empresarial vista como propensa à estagnação. Argumenta-se que, embora as melhorias no aeroporto e nas companhias aéreas demonstrem uma real disposição do governo para o crescimento, o Kuwait carece, entre aspas, de uma estratégia nacional abrangente de aviação alinhada com objetivos econômicos mais amplos. Uma forma de alcançar isso é fortalecer parcerias público-privadas, como já ocorreu com sucesso em outros estados do Golfo. Pesquisa da Aviation Business Middle East perguntou a investidores se o Kuwait está atrasado para retomar seu papel de centro de aviação competitivo no Golfo. 46 disseram que não, 32 acham que muito investimento pode viabilizar e 8 defendem reformulação completa do aeroporto. Mas para não esquecermos, além de sua receita astronômica com o petróleo, o Kuwait tem outra vantagem vital, que é a sua localização geográfica. Se você observar as rotas do Grande Círculo, que são a menor distância entre dois pontos no globo, o Kuwait fica exatamente abaixo de muitas das principais rotas de voo que conectam a Europa ao sul e sudeste asiático. Na prática, isso reduz os desvios das companhias aéreas que usam o Kuwait como hub, gerando conexões mais rápidas. Isso é um grande atrativo tanto para viajantes internacionais quanto para as operadoras. Com o tempo extra economizado, é possível realizar mais voos e com menos consumo de combustível. Tudo isso, é claro, significa que eles ganham mais dinheiro, e isso é especialmente interessante para quem opera nos corredores aéreos entre a Europa e o subcontinente, ou seja, Índia e Paquistão são grandes corredores do mundo. No norte do Golfo, o Kuwait serve como porta de entrada da região. Em relação aos vizinhos do Sudeste, ele está mais perto dos principais mercados da Europa, norte da África e grande parte da Ásia: Irã, Turquia, Levante, Ásia Central e Europa Oriental. Todos mercados emergentes que negociam grandes volumes com os estados do Golfo. Portanto, o Kuwait tem grande potencial para se tornar um centro de carga essencial.
Isso pode ser alcançado com a nova rede rodoviária que está sendo construída perto da fronteira com o Iraque. Mas, ainda mais importante, graças à planejada e histórica ferrovia do Corredor de Crescimento do Golfo, que deve ligar todos os 6 estados membros da União Política e Econômica da região. Se o Kuwait alcançar suas metas de desenvolvimento até 2035, suas ambições de se tornar um centro de carga e ponto de trânsito podem se materializar de forma razoável. Conheça a Zona Econômica do Norte, cidade inteligente e planejada na fronteira do Kuwait com o Iraque, onde o governo investe 33 bilhões para construí-la do zero. E ela tem como objetivo se tornar um grande centro logístico e industrial por meio de investimento estrangeiro direto e privado. Por ficar perto do porto Mubarak al-Kabir, da fronteira com o Iraque e da futura ferrovia do Conselho de Cooperação do Golfo, sua conectividade será essencial para seu sucesso e para diversificar a economia do Kuwait além do petróleo. Sendo um centro industrial produtivo por si só, mas no sentido de que estará conectado às principais cadeias de suprimentos regionais. Isso beneficia a economia com investimentos diretos e geração de empregos em comércio, transporte, logística, armazenagem e outros setores. O principal é que isso pode ampliar muito a influência geopolítica do Kuwait na região. O Kuwait pode se tornar essencial, com cadeias de suprimentos ampliadas, conectando a Eurásia e os estados do Golfo em rápido crescimento. O novo aeroporto acompanhará e impulsionará esse crescimento, sendo parte essencial da estratégia nacional do Kuwait. Pode-se até argumentar que o sucesso de outros objetivos de desenvolvimento do Kuwait, incluindo suas aspirações de bem-estar financeiras e voltadas para negócios, depende do sucesso do aeroporto do Kuwait como motor de receitas diretas e indiretas, investimento estrangeiro, turismo e soft power. O aeroporto é uma chave que pode abrir muitas portas para o Kuwait em sua trajetória no século XXI, junto com seus outros megaprojetos, como a Zona Econômica do Norte, a ferrovia do Corredor de Crescimento do Golfo e o planejado polo de tecnologia e finanças, a Cidade da Seda. O Kuwait pode se transformar para que não apenas deixe de ficar para trás economicamente, mas também se torne estrategicamente e economicamente indispensável para toda a região. Isso vai envolver lidar adequadamente com algumas de suas questões políticas inerentes, gerenciar algumas parcerias geopolíticas importantes e ter objetivos estratégicos claros para o futuro do país. Obrigado por assistir.